Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vamos falar aí desta decisão de acabar com as escolas cívico-militares, pelo menos tirar a grana delas, é o governo Lula mostrando a sua cara. Pois é, Bocardi, isso era uma promessa de campanha do Lula, demorou para ser implementada, como tudo tem um ritmo bastante lento de implementação no Ministério da Educação, neste governo. E veio de uma maneira meio nebulosa esse anúncio, porque o governo anuncia que vai tirar o pessoal militar designado para essas escolas, e geralmente são militares da reserva, que são designados para atuar no apoio à gestão e a funções ali não didáticas, né? Portanto, não para dar aula dentro dessas escolas. E que vai retirar também o suporte do MEC para a implementação desse modelo, o suporte orçamentário. E aí as redes estaduais teriam autonomia para manter ou não o modelo, dependendo do que melhor lhes aprovesse. Então tem alguns estados que já estão dizendo que vão manter, que vão absorver na estrutura das secretarias de Estado da Educação esse modelo de escola com gestão de militares dentro delas. 2 estados já tomaram a frente nesse sentido, Santa Catarina e o Paraná. O MEC alegou algumas razões para a descontinuidade do modelo, né? Diz que era um desvio de finalidade das Forças Armadas atuar dentro dessa atribuição de prover gestão a escolas, que havia uma má execução orçamentária, portanto que as escolas custavam muito para pouco retorno em termos educacionais, e que havia uma falta de coesão pedagógica em relação às demais escolas, aquelas que seguem o modelo da Base Nacional Comum Curricular. Além disso, a ideia do governo Lula para a educação de ensino fundamental e até mesmo de ensino médio é investir o máximo em escolas de tempo integral, que tem um outro modelo de funcionamento e de gestão e que demandam um grande investimento por parte do MEC, justamente pelo fato delas terem o turno e o contraturno. Então, o que estava sendo gasto nas escolas cívico-militares vai ser empregado em ampliar o número de escolas de tempo integral. Acho que faltou um comunicado mais transparente do MEC a respeito dessa mudança. Foi feita uma nota técnica que saiu no EDO e comunicados dos secretários estaduais muito em cima da hora para o planejamento do ano letivo que vem, né, para 2024. Então, acho que faltou antecedência, faltou transparência e faltou dizer um pouco mais que essas escolas não funcionaram do ponto de vista pedagógico, né? Que não há estudos que comprovem que uma criança matriculada na escola cívico-militar tem um desempenho, uma aprendizagem maior do que numa escola comum, uma escola totalmente civil. Então, acho que é um comunicado que vem muito enviesado, muito torto, deixa muito solto para que os estados decidam o que fazer e vem tardiamente em relação ao planejamento do ano letivo do ano que vem. Vera, essa decisão em relação às escolas cívico-militares está inserida num contexto maior de redimensionamento do papel dos militares no país? Certamente, Carol. É uma decisão também ela de cunho político e ideológico, de tirar uma espécie de fetiche, né, que o Bolsonaro colocou sobre os militares, que seriam a solução para desde o Ministério da Saúde até as escolas, passando pela gestão de grandes complexos de infraestrutura como Itaipu ou a Petrobras, tudo foi militarizado no governo Bolsonaro. E por trás desse plano de militarização excessiva da sociedade, tinha não só uma questão ideológica de tentar colocar os militares nesse lugar fetichizado de grandes solucionadores de problema,
mas também um projeto de ganhos pecuniários para os militares, ganhos em dinheiro mesmo. Porque cada militar designado para uma função civil ganha um adicional, ganha um bom adicional para os seus salários, para os seus vencimentos, os seus proventos. Então, a gente teve militares que efetivamente ascenderam financeiramente dentro da escala ali do funcionalismo público. Os militares tiveram ganhos pecuniários e financeiros muito grandes durante o governo militar. Isso ainda está a demandar um estudo, porque o que a gente tem é muita observação empírica, inclusive ali nos bairros de Brasília, nas quadras de Brasília, que tem militares, você vê uma melhora ali do padrão de carros, do padrão de vida das famílias, mas isso tem de gerar um levantamento, porque foi um projeto também econômico-financeiro esse de colocar militar em tudo quanto foi lugar. Só para um exemplo, nessas escolas cívico-militares, que acabaram sendo poucas no Brasil inteiro em 4 anos, então também foi um modelo fracassado do ponto de vista da implementação, porque em 4 anos só se conseguiu fazer 200 escolas, e isso é irrisório para o tamanho do Brasil. Elas empregavam esses militares, geralmente da reserva, com ganhos de salário que podiam chegar a quase 10 mil reais para cada um. Então era um bom negócio para um militar ser designado a atuar nessas escolas. Então, como política pública do MEC, me parece acertada, porque baseado em dados e evidências, que é o que deve nortear qualquer política pública, não há nenhum ganho concretizado e comprovado nessas escolas, mas tinha de ser mais bem planejado, gerido e comunicado para que não haja nenhuma descontinuidade, que não haja nenhum gap no aprendizado desses jovens e dessas crianças que foram usados mais ou menos como cobaia aí de um projeto ideológico. Teve também a questão da Ordem Nacional do Mérito Científico, né? Essa premiação para algumas pessoas que também tinham sido aí deixadas de lado, não receberam isso no governo Jair Bolsonaro. Também essa solenidade teve totalmente esse viés de mostrar uma virada de página em relação ao governo Bolsonaro, Bocardi, porque foi uma entrega feita com pompa e circunstância, o presidente presente e tirando foto com todos os agraciados, tinha muito grande ali, para aparecer bem nas imagens, nas fotos, nas filmagens, o slogan "A Ciência Voltou", que é inequívoco, né, no seu significado, sinal de que a ciência ficou obscurecida e ficou mesmo nos anos Bolsonaro. Poucas áreas foram tão atacadas, vilipendiadas, menosprezadas e sucateadas nos 4 anos de Jair Bolsonaro quanto a ciência no Brasil, seja em termos de supressão de verbas, de desrespeito com a produção científica, de negacionismo divulgado como política pública. Então, em todos os aspectos, a ciência foi muito maltratada. Resultado é que o Brasil ficou parado, se não andou para trás em termos de produção científica, justamente no momento de pandemia, em que a ciência deveria ser mais requisitada, mais valorizada e poderia ter nos ajudado a ter um desempenho melhor na pandemia. Mesma coisa em relação ao meio ambiente, é um momento em que a gente tem de ter como país uma política muito clara de enfrentamento da emergência climática, e o que se fez foi o oposto. Um avanço em relação a desmatamento, a queimadas, a todo tipo de ataque ao meio ambiente, com a boiada passando e os dados sendo negados sistematicamente. Então, uma coisa simbólica que mostra essa transição de período foi o fato de um dos homenageados de hoje ter sido justamente o cientista Ricardo Galvão, que foi demitido do INPE pelo Bolsonaro no auge do negacionismo climático e ambiental, e que agora foi devidamente homenageado porque é um dos grandes cientistas brasileiros, e assim como ele, outros, inclusive médicos que alertaram desde o início para o uso irresponsável e perigoso de cloroquina para combate à pandemia de Covid-19 e que foram perseguidos pelos bolsonaristas no auge ali da pandemia e daquela mentirada da cloroquina e da hidroxicloroquina que o presidente da República ajudou a propagar. Então, a cerimônia teve, com certeza, esse condão de mostrar que há uma mudança de curso e que
o caminho agora é outro. Tudo isso faz parte de uma tentativa do Lula de realmente retomar algumas áreas que foram muito sucateadas nos anos Bolsonaro. Por falar em Bolsonaro, Vera, ele hoje prestou depoimento na Polícia Federal, dessa vez a respeito aquele imbróglio, aquela confusão que foi criada pelo senador Marcos Duval, que disse que teria um plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes. O que o Bolsonaro disse à polícia? Que não tinha nada disso, né? Não tinha nada disso, ele praticamente mal conhece o Marcos Duval, não tinha nenhuma relação com ele, falou que não tinha nenhum vínculo com o senador, que se tirou foto com ele foi como ele tira com muita gente, que muita gente vai até ele, e nessa reunião durou cerca de 20 minutos, não se tratou de nada disso, nada aconteceu no dia 8 de dezembro, disse ele, e ele nunca falou com ele sobre nenhum plano para gravar o Alexandre de Moraes e tentar com isso o seu afastamento do TSE, nem do Supremo. Diz que ele que responda pelos atos dele, e essa é uma estratégia geral para todas as acusações a que o Bolsonaro responde, jogar nas costas das pessoas que estão abaixo dele e que estão sendo investigadas junto com ele. Então vai ser isso com o Anderson Torres, vai ser isso com o Mauro Cid, que a gente viu depondo ontem na CPMI do 8 de janeiro, vai ser isso com o Marcos Duval, vai ser isso com todo o entorno ali que, de alguma maneira, arquitetou planos golpistas. Ele vai deixar todo mundo ali responder por isso e dizer que não sabia, que não tinha nada com isso, que não era com ele. Essa é a estratégia. Um dos advogados do Bolsonaro é o Fábio Weingarten, cuja atuação como advogado é uma novidade do pós-governo, porque ele atuava mesmo, era na área de comunicação até então, e ele disse ali que nem foi tratado o nome do Alexandre de Moraes nessa reunião, que não se falou no nome do ministro. Então a estratégia do Bolsonaro é essa, é o 4º depoimento que ele presta à Polícia Federal esse ano. E o que isso quer dizer? O que quer dizer é que, rapidamente, em menos de um ano de ter deixado a presidência, o Bolsonaro está tendo de prestar contas a respeito de o seu enorme passivo em termos de ataque às instituições, em termos de gestão calamitosa da pandemia de Covid-19, em todas essas frentes em que ele cometeu abusos, mas que não foi investigado no curso do seu mandato à frente da presidência. Então agora é essa hora da prestação de contas e ela está vindo toda de uma vez e vai ainda cobrar do ex-presidente um bom périplo a depoimentos na PF e a outras explicações em outras instâncias da Justiça. Mudando de assunto, falando de reforma tributária, hoje tivemos aí um encontro entre os relatores da Câmara e no Senado, passagem de bastão, é isso? Foi uma passagem de bastão, Bocardi. Se encontraram o deputado Aguinaldo Ribeiro e o senador Eduardo Braga, sob os auspícios ali do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está ficando em Brasília nesse início de recesso e querendo mostrar atividade, ou seja, ele quer assumir esse protagonismo como grande articulador dos projetos da agenda econômica, assim como o Lira teve muito destaque no primeiro semestre. A gente vê o Rodrigo Pacheco numa movimentação para ocupar esse espaço e esse lugar de articulador importante da agenda econômica. E a gente nota a tendência do Eduardo Braga de mexer aqui e ali na reforma. Ele trouxe à baila um tema que eu julguei bastante importante e oportuno, que é essa questão de que precisa rodar modelos do Ministério da Fazenda para que seja sentido na prática o impacto de cada uma das alíquotas tentadas aí para o novo IVA, IBS, CBS, como quer que venha a se chamar. Porque a gente está trabalhando num terreno muito hipotético e que torna difícil a gente dizer com certeza se vai ter aumento ou não de carga tributária. Eu falei isso aqui na semana passada, logo em seguida da aprovação da reforma, quando a Carol, o Leandro, acho que eram os dois que estavam no Viva Voz, perguntaram: e aí, dá para cravar que não vai ter aumento de carga tributária? E eu disse que eu não era louca de fazer isso. E a gente vê agora que nem o relator ousa especular se vai ter aumento ou não, porque ele tem razão. Você precisa pegar todas as excepcionalidades, pegar os demais produtos, simular diferentes alíquotas e ver
a partir de qual você está sim promovendo um aumento de carga tributária, para que então a trava constitucional que ele vem propondo se dê no nível máximo até o qual você não provoca esse aumento de carga. Então, me parece razoável. Eu acho que o Ministério da Fazenda tem de responder e tem de subsidiar ao Senado com esses dados para que a reforma ganhe uma concretude que nesse aspecto ela até aqui não tem. Então, eu acho que ele começa por um bom caminho, trazendo um problema que é crucial, fundamental. Também tem ali uma choradeira dos senadores que eu começo a ver crescendo em relação, de novo, ao Conselho Federativo, aquele órgão que vai definir a distribuição dos impostos arrecadados nacionalmente para os estados. A Câmara conseguiu fazer um modelo para agradar São Paulo e acabar com aquela oposição do governador Tarcísio de Freitas, segundo o qual os estados mais populosos vão ter uma representação maior nesse conselho. Mas isso agora, que chegou no Senado, que é a Casa da Federação, e é uma casa que tem representação paritária de todos os estados da federação, então no Senado você não tem bancada maior ou menor de acordo com o tamanho do estado, isso pode virar um problema. Então, São Paulo lá tem 3 votos, assim como o Amapá, assim como Rondônia, assim como o Acre. Então, essa questão da presença também mais paritária no Conselho Federativo, eu estou achando que pode ser uma questão que vai emperrar ali, em alguma medida, a discussão da reforma no Senado. Vera, vamos falar sobre insegurança alimentar. Saíram hoje os dados aí da FAO, né, Agência da ONU ligada à alimentação e agricultura. O Bocardi até destacou isso também na abertura do programa, mostrando que mais de 70 milhões de brasileiros estão em algum nível de insegurança alimentar. Dá para dizer que o Brasil está no caminho certo para, de novo, atacar esse flagelo? A gente tinha saído do mapa da fome e acabou voltando, né? Exato, Carol. A gente não figurava nesse mapa nefasto desde a década de 1990 e a pandemia nos colocou de volta a esse mapa da fome. Acho que foi um fenômeno do mundo inteiro, o aumento da insegurança alimentar na pandemia, mas eu acho que no nosso caso foi agravada por alguns erros de cálculo e algumas decisões muito questionáveis do ponto de vista de gestão pública, entre elas aquela interrupção abrupta do auxílio emergencial no início de 2021, como se a pandemia já tivesse acabado, quando a gente não tinha nem vacina ainda no Brasil. Então, isso foi um erro gravíssimo, fruto de uma insensibilidade do Ministério da Fazenda de então e do governo como um todo, e que nos cobrou um preço em termos de aumento da exposição da população à insegurança alimentar. O mapa da fome da ONU mede diferentes níveis de insegurança alimentar. O Brasil tem 70 milhões de pessoas com algum tipo de insegurança alimentar, mas 21 milhões em situação de insegurança alimentar severa. Isso equivale a quase 10% da população brasileira e é um escândalo que a gente tenha esse padrão de alimentação num país que fornece alimento para quase a totalidade do mundo, que é considerado o grande celeiro, a grande fazenda do mundo, um dos maiores produtores de proteína, de grãos, de todo tipo de alimento que a gente pode conceber. Então, isso realmente é um flagelo que tem de ser atacado, justiça tem de ser feita ao Lula, porque esse é um tema da vida dele, e foi um tema central nos primeiros governos dele. O Fome Zero surgiu como um programa, acho que no dia 1 do governo Lula 1. Então, é alguém que tem essa preocupação de maneira legítima e não só oportunista em épocas de eleições. E agora, o Bolsa Família de R$600 foi transformado em uma política perene, o que deve ajudar a mexer nesses números, deve ajudar a trazer o Brasil de volta para uma posição menos vexatória no mapa da fome, e deve fazer isso num prazo relativamente curto. Essas políticas, elas têm essa característica de promover uma mexida rápida nos dados, porque é dinheiro na mão das pessoas para comprar comida. Então, deve haver aí uma melhora rápida nesse indicador, mas ele é um indicador que nos cobre a todos de vergonha e de preocupação, porque não é aceitável que em pleno século XXI, com tanto que a gente exporta, com a tecnologia que a gente tem no campo,
com um litoral do tamanho que a gente tem, portanto, para pesca, com todas as condições que a gente não consiga alimentar convenientemente, decentemente a nossa população. A música? A música vai falar sobre isso, banda a Nação Zumbi, que faz muita música de protesto, fala não só da fome nesse sentido que a gente está tratando aqui, mas no seu aspecto mais amplo, como na música também dos Titãs. Ela chama Fome de Tudo, mas fala também de fome concreta. Viva a voz, Vera Magalhães, boa noite, viu? Boa noite para vocês, até amanhã. Beijo, Vera.